Você já se perguntou alguma vez: eu sou salvo? Eu sou realmente salvo? Ou dito de outra maneira, como que nós podemos saber se nós fomos salvos? Se nós somos de fato cristãos? Se a graça nos atingiu? Será que há algum sinal, alguma coisa que nos indica isso? Será que nós temos alguma pista para que possamos confiar? Para que possamos nos avaliar? Vamos ver o que a Escritura nos tem a dizer sobre isso. No Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso 1. Diz assim o texto: E entrando no barco, atravessou o mar e chegou à sua cidade. E eis que alguns homens vieram carregando um paralítico que estava deitado numa maca. E Jesus, ao ver a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Não tenha medo, filho, seus pecados estão perdoados. E eis que alguns dos escribas diziam a si mesmos: Este homem está blasfemando. Mas Jesus, vendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais essas coisas más em vossos corações? Pois o que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E o homem se levantou e foi para casa. E a multidão, vendo isso, ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ele ter dado tão grande autoridade aos homens. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus, nosso Pai, viemos a Ti nesta manhã, Senhor, ansiosos por ouvir, compreender, entender e sermos fortalecidos para praticar a Tua palavra. Viemos a Ti com toda a humildade, na dependência do Teu Santo Espírito, e pedimos que o Teu Santo Espírito tanto me ilumine como ilumine a todos que forem ouvir essa palavra, Senhor. Que nós possamos, através da exposição bíblica, nos olharmos no espelho da Tua palavra e possamos nos adequar. E para essas coisas nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia e do Teu Santo Espírito. Nos ajuda. Não permita, Senhor, que as minhas debilidades atrapalhem a exposição da Tua palavra, mas que o Teu nome possa ser glorificado em nosso meio. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu já afirmei aqui, em coro com os mais ortodoxos comentaristas bíblicos, os milagres do nosso Senhor, eles eram, nas palavras do próprio apóstolo João, sinais de que Jesus era o Messias de Deus. Muito mais do que um propósito somente da cura, tinha um propósito de demonstrar, provar que Jesus era o Messias. Os milagres, eles têm sido abusados pela literatura e pelos púlpitos carismáticos. Nós não podemos jamais perder o sentido deles. Temos aqui no texto Jesus partindo de Cafarnaum para Gadara em um barco, no finalzinho do capítulo 8. Ele faz um milagre nesse trajeto e depois volta de Gadara para Cafarnaum, novamente num barco. Notem o seguinte: o nosso Senhor, ele não precisava desse barco, ele poderia ter atravessado o mar da Galileia sobre as águas, como vai ser narrado num episódio mais à frente. E com isso nós aprendemos que o próprio Senhor, ele não desejava fazer milagres a todo instante.
Ele não queria demonstrar a sua divindade através de milagres a todo instante. Ele fazia isso em momentos característicos. Jesus, ele encarnou para nos salvar e não para realizar milagres. Esse é o propósito principal. Na última semana nós vimos este mesmo relato e encontramos nele uma poderosa demonstração pública da autoridade e do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, provando a sua divindade, provando que Ele pode curar qualquer enfermidade quando Ele quiser e que Ele pode perdoar todos os pecados daquele que ouvir a sua voz. Todos os pecados. Nós vimos que o texto, ele requer de nós a mais absoluta confiança e fé no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu falei semana passada, nós diminuímos demais o poder de Deus. Nós não cremos, falamos que cremos, mas não agimos como se crêssemos no poder ilimitado do nosso Deus. Como vimos nas primeiras exposições de Mateus, ele traz o evangelho do rei, e Jesus demonstra aqui as suas prerrogativas de rei cósmico. Ele é aquele que tem poder sobre todas as coisas, tanto as coisas físicas quanto espirituais. Contudo, Jesus mostrou uma prioridade básica aqui nesse milagre duplo. O maior problema do paralítico não era a sua paralisia física, mas era a paralisia do seu coração, a paralisia do seu espírito. E Jesus, ele vai direto ao problema principal, ao problema maior. Charles Spurgeon diz que pecado é morte, mas é algo pior até mesmo do que a morte. E eu concordo com ele. Hoje eu quero tratar o mesmo texto, mas de uma outra forma. Nós vimos que Cristo provou com um impossível menor, um milagre menor, que foi a cura da paralisia, que ele havia realizado um impossível maior, um milagre maior, que era ter perdoado todos os pecados daquele homem. Pela execução visível do menor, ele provou que o maior impossível havia sido feito. Além do fardo que saiu das suas costas, quando este homem ouviu o Salvador dizendo-lhe: não tenha medo, filho, os seus pecados estão perdoados. A cura da sua paralisia era também a prova para ele mesmo, para ele próprio, não apenas para os críticos do nosso Senhor, mas para aquele paralítico, de que seus pecados foram realmente perdoados. Obviamente ele deve ter sentido um alívio. Eu imagino, quando eu leio esse texto, o cristão na obra O Peregrino de John Bunyan, quando ele sobe um monte, ele olha para a cruz, e ele estava carregado com os seus fardos, estava tentando tirar esses fardos e não conseguia removê-los, e quando ele olha para a cruz, esses fardos simplesmente se soltam de suas costas e rolam o morro abaixo. Mas apesar disso, apesar de imaginar essa sensação nesse homem, ao ser erguido pelo milagre do Senhor, ele deve ter concluído o seguinte: meu Deus, eu não podia andar, agora eu ando. Então, esse mesmo homem que disse que meus pecados estavam perdoados, perdoou os meus pecados. Eu não tenho como duvidar disso. Assim, eu desejo hoje, com a ajuda do Espírito Santo, tratar de um milagre pela luz de outro milagre. Eu quero tratar o sinal daquilo que Jesus fez em nosso interior, esse sinal da nossa conversão, do perdão dos nossos pecados. Eu quero demonstrar que ele pode ser mensurado pelo comportamento exterior que nós apresentamos depois que nós fomos perdoados. Então eu quero tomar não apenas a realização do milagre como prova da salvação, mas a realização desse milagre nesse paralítico como um tipo, uma representação simbólica daquilo que ocorre quando alguém é salvo, quando alguém é verdadeiramente salvo. Quando nós
somos salvos, é como se nós ouvíssemos o Senhor nos dizendo: coragem, filho, perdoados estão todos os teus pecados. Mas a forma como nós ouvimos isso é: levante-se, tome o seu leito e vá para a sua casa. Nós devemos aprender a obedecer tudo quanto Cristo nos ordenar, na ordem que Ele nos ordenar e o porquê Ele ordenou. Por que você está fazendo isso? Porque eu recebi essa ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos tomar as suas ordens como a resolução mais séria para nortear a nossa vida e a coisa mais adorável e amorosa em gratidão que nós podemos fazer, transbordando de gratidão, porque a nossa paralisia espiritual foi curada e os nossos pecados foram perdoados. E a prova da bênção daquele homem foi que depois de perdoado e curado, ele obedeceu prontamente. Testemos e provemos hoje a nossa bênção. Hoje é dia de nós nos testarmos. E você até pode dizer assim: mas esse homem, ele obedeceu pequenas coisas. Levantar, arrumar a sua cama e ir para a sua casa. Isso é fácil obedecer, você pode dizer. Mas aí eu vou te lembrar das Escrituras que dizem o seguinte: sede fiéis no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Se você não consegue obedecer as ordens mais simples do nosso Senhor, como é que você quer olhar para a lei e tentar obedecer alguma coisa? Que sejamos humildes, que não desprezemos os humildes começos. Nós vamos ver até mesmo na próxima mensagem que Mateus coloca aqui no meio desses milagres o testemunho da sua conversão. E o testemunho da sua conversão é muito semelhante ao milagre exterior realizado nesse homem. Levante-se, tome sua cama e vá para sua casa. No verso 9 diz o seguinte: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. São poucas palavras, mas elas são muito profundas, irmãos. Segue-me, levante-se. O homem não podia se levantar e se levantou. Segue-me. Mateus não podia seguir, mas se levantou. E esse se levantou é um termo geralmente usado nas Escrituras como um levantar de ressurreição. Ele se levanta daquele posto de coleta de impostos, ressurreto espiritualmente, regenerado. E o que ele faz em primeiro lugar após se levantar? Segue o Senhor. E o que o aleijado faz? Obedece ao Senhor e vai para sua casa. Tratemos hoje então de testar a nossa salvação. Levante-se, pegue sua cama e vá para casa. A partir dessas ordens dadas e obedecidas, somente porque ele fora curado, tracemos então um paralelo sobre a salvação. Se a nossa obediência, ela tem comprovado exteriormente a nossa salvação. E o primeiro ponto então é: levante-se. O pecador está morto. E para levantar-se, ele precisa da ação de Deus. Ao aleijado foi ordenado algo que era impossível. É impossível um aleijado se levantar. Não há como. Algo precisa ser feito. É um impossível até mesmo para a medicina. Então é impossível você chegar diante de um homem que está paralisado e dizer: levante-se. Ele não pode se levantar. Agora, ao pecador que ouve o Evangelho, é exigido também o impossível. É exigido que ele se arrependa e creia, mas ele não pode se arrepender e nem crer, porque ele está morto em seus delitos e pecados. O seu coração carnal não pode se inclinar para as coisas do Espírito. Ele não só não pode, como não quer se inclinar para essas coisas. Ele está cego, está surdo, está debaixo da ira de Deus. Ele não pode se arrepender e crer. Ele não tem como fazer essas coisas, não parte dele.
Morto espiritualmente é um exemplo maravilhoso, porque um morto não pode colaborar com absolutamente nada para um milagre de ressurreição. Eu acho engraçado quando as pessoas falam muito da fé e colocam a fé como um impedimento, como algo talvez até maior que Deus, porque é a fé que pode mover a Deus ou pode impedir a Deus. E eu não me lembro de ver sobre a fé de Lázaro quando foi ressuscitado. Simplesmente obedeceu uma ordem, era impossível. E somente porque algo foi feito ele pôde obedecer. Quando o evangelho é pregado, o bom perfume de Cristo é espalhado, e esse bom perfume de Cristo é cheiro de vida para aqueles que atendem, e cheiro de morte para aqueles que rejeitam. Para alguns continuam no seu funeral durante a vida, continuam andando no caminho largo em direção ao abismo, mas para outros algo muda. É cheiro de vida. E essa vida é infundida do alto. Ninguém gera vida de si próprio. Nascer de novo, ninguém se auto-nasce. É preciso alguma coisa acontecer. Por isso o poder de Deus deve primeiro alcançar o pecador. Ele ouviu Jesus e creu. E Jesus o perdoou. Nós vimos isso na semana passada. E ele recebeu então a ordem eficaz para se levantar. E se levantou. Naqueles que o Espírito Santo sopra, naqueles que recebem a regeneração que vem do alto, naqueles que, conforme Jesus Cristo ensinou para Nicodemos, que era alguém que era para entender essas coisas, uma autoridade em Israel, Jesus disse para eles: se vocês não nascerem de novo, vocês não podem nem ver o reino. Ver o reino. Se você não pode ver o reino, você não pode ver o rei do reino. Se você não pode ver o rei do reino, nem o reino, você não pode ver a lei do reino. Você está morto, você não consegue ver que você está no oposto, você está agindo ao contrário daquilo que deveria ser, e aquela lei te condena. Para isso é necessário o quê? Ser regenerado. E quem regenera é o Espírito Santo, e Jesus explica: o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vai, para onde vem. Assim é todo aquele nascido do Pai. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que sopre e abra todos os ouvidos que necessitam ouvir hoje a voz de Jesus, que necessitam hoje ouvir o levante-se de Jesus. Você que está morto em seus delitos e pecados, levante-se. Veja, não sou eu quem falo, não é no meu nome, não é no meu poder, mas é o Senhor que ordena pelo seu poder, pela sua autoridade, no seu nome. Levante-se. Levante-se. A regeneração chega antes da conversão. Você primeiro nasce de novo e depois se converte. Tem gente que diz que a pessoa primeiro se converte, depois ela vai nascendo de novo, mas como isso? Quando uma criança nasce, porque ela está viva, ela chora. Ela não vai chorar para depois estar viva. Aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, primeiro recebe a vida, depois ele se arrepende. Assim aconteceu com esse paralítico. Ao ouvir, ele recebeu a vida. E ao receber a vida, o seu coração ficou contrito. E é o seu coração contrito que Jesus viu a fé e disse: não tenha medo, filho, os seus pecados estão perdoados. Por isso, não importa o tamanho da sua fé, se você está me ouvindo agora, está compreendendo alguma coisa do que eu estou falando, é porque o Senhor te deu alguma fé, e essa fé, mesmo sendo pequena, é vista por Ele, e Ele vê, porque Ele deu, e Ele faz crescer.
aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, não fica sem ir a Cristo. Aquele homem curado, ele não podia deixar de se levantar. Chamado eficaz. Aqueles que veem o reino, que foram regenerados, que veem o reino, não tem como não ficar com o coração constrangido, contrito diante da santidade de Deus e da lei, e não tem como não se sentirem condenados e desesperados e prontos para se arrependerem, com a fé que receberam também do alto, com o arrependimento que também vem do alto, como Paulo diz, o arrependimento não é de todos. E ele não pode mais ficar na situação que estava antes, assim como aquele aleijado, quando o Senhor olhou para ele e disse, levante-se, ele não podia ficar deitado, não havia como, ele começou a sentir o seu corpo, ele começou a sentir as suas pernas, algo estava diferente, e ele não ia ficar no chão. E assim é com todo aquele que é nascido do alto, ele não consegue ficar onde ele estava. Caso algum homem tente se erguer sem ser chamado, ele certamente cairá. Se aquele homem tivesse por vontade própria, sem a ordem do nosso Senhor, tentado se levantar, talvez algum espasmo ele pudesse levantar alguma parte do seu corpo e iria cair. Porque algo precisa acontecer de cima. E algo aconteceu com ele de cima, ele foi curado pelo Senhor, então ele podia se levantar. E aqueles que são regenerados pelo Senhor se convertem e podem se converter e devem se converter e não vão fazer outra coisa que não seja se converter. E aqueles que não recebem esse poder se enquadram naquilo que João fala. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido, mas para que ficasse evidente que não eram dos nossos, saíram, tentaram sozinhos. O Espírito Santo agora habitava esse homem agora podia se inclinar ao Espírito Santo. Após curado, ele não pode continuar deitado, e assim é o pecador salvo. O pecador salvo, ele ergue-se para uma nova vida, ele não pode ficar onde estava. Tudo se fez novo, ele está pronto agora para crescer em graça. E se você já ouviu a voz do Senhor dizendo para você, levante-se, creia, você não pode mais ser o mesmo. E aí cabe você se analisar. Você já se ergueu? Você realmente já se ergueu? Levante-se. Assim como a paralisia precisou deixar aquele homem livre, quando o Senhor declarou que aquele homem estava livre, a paralisia precisou deixar esse homem livre. Da mesma forma, o poder do pecado precisa obedecer ao nosso Senhor e deixar aquele que foi convertido livre. O pecado tem que tirar a mão, não pode desobedecer ao Senhor. Quando nós nos levantamos, não somos mais escravos do pecado, saímos do cativeiro do Egito. O Senhor olha para o pecado e diz, deixa o meu povo ir. E o Senhor olha para as suas ovelhas que agora podem ouvir e diz, sai dela, povo meu. E o povo obedece ao Senhor, porque as ovelhas podem ouvir a voz do bom pastor, porque as ovelhas regeneradas têm ouvidos para ouvir. Eu já falei isso aqui. Por que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? O que ele quer dizer com isso? Todo mundo lá tinha ouvido. Até Malco, Jesus botou o ouvido dele de volta no lugar, porque Pedro foi lá e cortou. Mas era só a capacidade de ouvir? Não, é porque podiam ouvir, porque receberam a vida. A esses ouçam. E os filhos de Deus ouvem a voz do bom pastor.
Notem, Jesus o perdoa plenamente de todos os seus pecados, assim como curou toda a sua incapacidade física. Aquele homem estava imóvel e se levantou. Aquele homem estava morto em delitos e pecados e foi plenamente perdoado. Aquele homem não podia se levantar e Jesus disse: levante-se, tome sua cama, seu leito e vá para sua casa. Era algo impossível. Isso não é maravilhoso, irmãos? O Evangelho trata com o impossível, como nós vimos semana passada, com o maior milagre que Deus faz, com o milagre mais poderoso, com a obra mais poderosa. Nós, quando pregamos, nós ficamos igual loucos, gritando nos ouvidos de pessoas mortas: levante-se, levante-se. E qual é a possibilidade de uma pessoa morta obedecer um louco gritando levante-se? Nenhuma, a não ser que o Espírito Santo de Deus a regenere. E acontece que de vez em quando nós gritamos no ouvido de alguém que está morto para ela se levantar e essa pessoa obedece. Mas note, ela não pode fazer isso, mas faz. Isso ocorre com pecadores perdoados. Pecadores perdoados se levantam, mais alvos que a neve, se levantam como se tivesse sido curado da lepra, com a sua carne como carne de criança, como bundinha de neném. Não está mais podre, não está mais putrefado. Assim como aquele homem não estava mais aleijado. E como se levantou, como se nunca houvesse sido paralítico. Assim, aquele que se converte, se levanta, como se nunca houvera pecado antes. Não há mais nenhuma condenação para ele. Veja, meu irmão, talvez você esteja com uma grave enfermidade. Talvez alguém da sua família, algum amigo esteja com uma grave enfermidade. Talvez você esteja com seus negócios afundando. Talvez você esteja desempregado. Talvez você esteja com um problema no casamento. Talvez você esteja afundando em dívidas. Agora, eu peço para você, compare todos esses males com o mal do pecado. Ninguém é condenado por estar doente, ninguém é condenado por passar fome, mas o pecado condena. E é o pecado que o Cordeiro de Deus veio tirar. Por isso, enquanto eu estiver pregando, ore a Deus. Enquanto eu estiver falando, ore ao Senhor, pedindo perdão por cada pecado que você se lembrar. Ore pedindo perdão por todo aquele pecado que você se lembrar. E peça para o Espírito Santo te mostrar outros que você nem imagina. Eu não me importo que você não me ouça mais a partir daqui, porque se você estiver falando com o Senhor, se você estiver pedindo perdão de fato para o Senhor, pedindo perdão para aquele que é rico em perdoar, quem sou eu para atrapalhar isso? Se não, continue me ouvindo. Segundo lugar, o Senhor diz para ele: pegue sua cama. Note, o pecador perdoado, ele precisa renunciar ao leito em que jazia. Pegar a sua cama demonstrava que ele não precisava mais dela. Ele foi para lá carregado, ele só podia ir para algum lugar carregado por essa cama, por essa maca, por essa padiola. Agora ele não precisa mais dela. Assim, o crente não precisa mais das coisas que antes o escravizavam à paralisia. Aquelas coisas que eram necessárias para a vida antes não são mais necessárias. São importantes algumas delas, mas a nossa vida não está mais calcada naquilo. Como Paulo diz, é tudo esterco. Por isso que eu amo o Salmo 113, verso 7. Ele tira do pó é da morte, irmãos.
Nós somos feitos de terra e por pó voltaremos. Ele tira do pó o desvalido. O desvalido é aquele que não pode se erguer. E Ele tira do monturo, do lixo, o pobre. É isso que o Senhor faz na nossa conversão. Nos tira do pó, nos tira do lixo. Nós fomos erguidos da morte, fomos erguidos da sarjeta de um inferno merecido. Todos nós éramos escravizados por coisas interiores e coisas exteriores, mas em Cristo nós somos libertos de todas elas. Note, não é mais o luxo ou a pobreza, não é mais o conforto ou o aperto, não é mais o aplauso ou a vaia, não é mais o álcool ou a abstinência, não é mais o trabalho ou a preguiça, não é mais o videogame, a internet, a TV, não são mais os filhos ou os pais ou os cônjuges, o carro ou o seu tênis, o orgulho ou a sua depressão, o prazer sexual ou a sua continência, a comida ou a fome. Absolutamente nada destas coisas escravizam mais o Filho de Deus. Não são mais essas coisas que carregam o Filho de Deus. Muitas dessas que eu listei são boas, são necessárias, mas elas são colocadas numa perspectiva correta. Não só de pão viverá o homem. Sabe aquela pessoa, eu não posso perder meu pai, se eu perder meu pai, uma hora teu pai vai morrer, filho. Levanta da tua padiola. Minha esposa, meu esposo, meu filho é tudo para mim, o meu emprego, o meu nome, isso, aquele outro. O crente se ergue da sua cama, ele não precisa mais ser arrastado por aquilo. Tome a sua cama, diz o Senhor. E eu pergunto para você, qual é a sua cama? Qual é a sua padiola? Qual é a cama que tem te aprisionado e você é carregado de um lado para o outro em cima dela? Guarde ela, você não precisa mais dela. Mais do que levantar, após esse homem ir para casa, aquele que antes fora paralítico, com certeza ele chegou em casa e deixou a sua maca, a sua cama, a sua padiola, talvez atrás da porta, talvez fez uma fogueira santa, talvez deu para alguém que precisava, talvez trouxe para Dora vender no bazar, alguma coisa ele deve ter feito, mas algo ele não fez. E a gente tem certeza disso. Ele não ficou com essa maca, com essa cama debaixo do braço, indo para todo lugar com ela. Nós precisamos abandonar todo o elo que nos remete àquilo que nos paralisava. Tem que ser cortado esse elo. Muitos permanecem nos leitos, paralisados, necessitando de leite espiritual a carreira cristã inteira. E ninguém pode dar mais alimento sólido para eles, porque eles não aguentam. Parecem nenéns, tem que ficar sempre algum adulto perto, trocando a fralda, limpando a bundinha, botando talco para a assadura, e ele de novo se suja. Não cresce, não desenvolve. Você olha para aquela pessoa, está na igreja há 30 anos fazendo a mesma coisa. 30 anos chegando diante do pastor e dizendo assim, pastor, eu fiz de novo. Guarda a tua padiola, filho. Você não precisa mais disso. Ou você não foi curado, aí você precisa ser carregado mesmo nela. Outros acham que foram chamados para serem servidos pela igreja, mas não, meus irmãos, nós fomos chamados para servir e para servir uns aos outros. Nós não precisamos e não devemos e não podemos ficar nas nossas macas esperando os nossos irmãos nos carregarem. Ora por mim, vocês oram, vocês fazem isso, por favor, meu Deus. Nós precisamos crescer, desenvolver, enrola aquela cama, dá fim nela. Outros continuam com ídolos que aprisionam. E esses ídolos, a gente já falou aqui desse púlpito, podem ser novamente coisas boas.
seu trabalho, seu pai, sua mãe, seu filho, seu cônjuge. Nós criamos ídolos facilmente. Até mesmo a nossa igreja, a placa da nossa igreja pode ser um ídolo. São a padiola de muitos. Outros esquecem do sermão do monte. Esquecem que o Senhor disse o seguinte: se o teu pé direito te faz tropeçar, corta ele. Se a tua mão direita, se o teu olho direito, arranca, porque é melhor entrar no reino sem isso. Eles esquecem disso. Eles não querem mutilar o seu corpo. Eles afirmam ser salvos, mas carregam a sua cama para cima e para baixo. Eles deixam aquelas coisas que aprisionam sempre ao alcance da sua mão. Basta quererem. Eles não cortam, eles não jogam fora, eles não eliminam, eles deixam próximo. E aí brincam de santidade um tempo, mas está ali, está tranquilo. Eu posso colocar a mão de vez em quando. Muitos caminham a vida toda trazendo a dor que eles dizem terem sido libertos, mas estão sempre se lamuriando. Outros dizem que foram libertos, mas trazem todas as mágoas do passado. É um peso inútil agora, meu irmão. Enrola essa padiola. São coisas que atrapalham o andar pelo caminho estreito. E se você está carregando muita lamúria, se você está carregando muita mágoa, se você está carregando muito ódio, eu desconfio que você nem mesmo conseguiu entrar na porta estreita. Quanto mais andar no caminho estreito. São coisas que nos puxam para baixo, que lhe puxam para a sarjeta. Tomem a sua cama. Após curado, aquele que era paralítico, ele não podia ficar mais deitado. Por quê? Porque seria ridículo. Após salvo, o crente não pode mais viver da mesma forma que vivia antes, porque senão é ridículo. E digo mais, é ridícula a confissão de fé, porque crente não é. Alguns professos crentes brincam com o pecado, pecam e depois pedem perdão. Mas me diga uma coisa, como é que você vai pedir perdão com a cara lavada de um pecado que você cometeu conscientemente, sabendo que era pecado? Você vai agir, você sabe que é errado, você faz, você mata no peito, aí depois vem a graça. Outras pessoas passam-se anos e anos e anos e ninguém observa nada acontecer. Do jeito que o sujeito entrou na igreja, ele continua sendo duro, continua sendo grosso, continua sendo agressivo, continua sendo preguiçoso, continua sendo mentiroso, continua sendo um devedor, continua sendo malicioso, continua sendo supérfluo nos seus gastos, continua sendo beberrão, continua sendo comilão. Cadê? Ninguém acreditaria na cura de um paralítico que continuasse deitado na sua maca. Fulano foi curado. Mas como foi curado? Não foi curado. Mas ele está na maca. Não, mas foi curado. Da mesma forma, o próprio fulano poderia dizer, eu fui curado. Como curado? Você está na maca? Não, eu fui curado. Mas você está na maca, filho. Assim acontece com um cristão falso. Ninguém pode acreditar num crente que diz que os seus pecados foram perdoados e continua vivendo da mesma maneira. Ninguém nota diferença nenhuma. Talvez a única diferença é uma camisa social, uma saia mais comprida, uma Bíblia debaixo do braço, e antes de xingar alguém, um glória a Deus, um aleluia aqui e ali. A nossa prova, enrolar a nossa padiola
Isso é diário, porque a santificação é um processo contínuo, que somente terminará na glória. Até lá, dia após dia, nós lutaremos contra os nossos pecados, mas agora nós não somos mais escravos desses pecados. É aquilo que João diz na sua primeira epístola: aquele que comete pecado, aquele que vive no pecado, aquele que vive pecando, não conhece a Deus. Nós pecamos sim, ninguém aqui tem areolazinha de anjo, de santo. Nós pecamos, somos pecadores, mas não nos agarramos mais no pecado. Se você já tomou o seu leito, agora vá para casa e anuncie a todos o que o Senhor lhe fez. Mas para você anunciar, eles têm que ver alguma coisa diferente em você. E o terceiro ponto: vá para sua casa. O pecador perdoado, ele precisa mostrar a sua salvação, voltando para a sua vida, mas vivendo ela agora de maneira diferente. Aquele que antes era carregado, agora ele vai. Ele vai. E ele vai por quê? Porque vai em obediência. Não basta levantar um dia, arrumar a cama no outro e não ir, e não obedecer. Não basta sentir uma emoção quando ouve alguma mensagem, solta uma lagrimazinha e diz: agora a minha vida vai mudar. Se for só na carne, você vai cair de novo. Jesus manda esse homem ir para sua casa. Sabe por quê? Porque agora ele pode obedecer. Ele não podia antes, ele não podia se levantar, mas agora ele pode ir para casa. Nós não podíamos obedecer, mas agora podemos. E o Senhor nos diz: tome a sua cama e vá para a sua casa. E nós não obedecemos. Ele obedeceu alegremente, da mesma forma como o crente deveria obedecer ao Senhor com alegria. Imagine a alegria desse homem indo para a sua casa. Desculpa aí, meus amigos, mas nesse momento eu não preciso mais de vocês. Deixa eu pegar aqui um negócio e vou para casa. Cheguei em casa: família, olha só, estou aqui em pé. Assim deveria ser o crente. Viver a sua vida. Está vendo? Eu não preciso mais daquelas coisas. Não é acusando os outros, enchendo o saco dos outros, mas vivendo a sua vida. Eu não preciso mais de determinadas coisas. Eu não preciso mais da padiola. Vamos fazer tal coisa? Não. O meu Senhor me mandou para casa. E eu vou obedecê-lo. E eu vou obedecê-lo com alegria, porque antes eu não podia obedecer. Esse é o significado de ir para casa. Clara obediência. Jesus mandou, ele foi. Ele não disse: não, Senhor, mas peraí, não, calma. Vamos conversar aqui um pouco, vamos estabelecer alguma... Não, ele foi. Ele não queria saber de mais nada. O que havia para querer também? Seus pecados foram perdoados, ele curado, levanta, enrola a sua padiola, vai fazer o quê? Vou para casa. E ele foi. O crente obedece o seu Senhor. Veja, Jesus nos ensinou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele diz lá em João 8. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E se o Filho lhe libertar, quem é o Filho? Jesus. Se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Lembram de todo o contexto, né? A gente lê na liturgia, maravilhoso. Maravilhoso. A verdade liberta, mas quem é a verdade? É só falar a verdade? Não, a verdade é o caminho, a verdade é a vida. E se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Mas notem, Jesus começa falando isso dizendo o seguinte: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora, meus irmãos, como é que nós vamos nos submeter a tão vil Senhor como o pecado, cujo salário que ele nos paga é a morte? E não vamos nos submeter com alegria àquele que dá vida de graça, por graça.
Alguém poderia insinuar que havia ali uma bruxaria ali, naquele momento. Havia uma mágica. E que aquele homem se levantou e podia estar sob o poder de Jesus, levantado, erguido, em pé. Mas quando Jesus fosse embora, o poder ia embora. E o que Jesus faz? Já quebra com qualquer misticismo, vai para casa. Ele vai para casa. Então não é alguma coisa que estava ali. Foi algo que foi feito naquele homem. Esse homem foi regenerado. Esse homem foi curado, foi completamente liberto. Assim nós devemos ser, irmãos. Nós fomos totalmente perdoados e devemos viver conforme a nova natureza regenerada. Mas muitos dão a impressão de que há algum poder especial no prédio da igreja. Porque aqui são santos, aqui só palavra bonita, aqui não tem maledicência. São pessoas que aqui oram. E se der um microfone para elas, vão fazer orações demoradas. Vão começar, ó Deus de Abraão. Aqui adoram, aqui choram, e erguem as mãos, e querem se emocionar. Mas quando vão para casa, misericórdia da família. Aquele que parece santo aqui, se transforma num maldito, grosso, estúpido. Aquele que aqui levanta as mãos e diz que pertence ao Senhor, faz dívidas, não paga. Aquele que aqui quer orar, e orar bonito, e orar com Senhor, em casa não ora. Às vezes até são pessoas que reclamam, meus filhos não oram, mas eles já te viram orar. Não. Então como é que você quer que eles orem? Aqui adoram, mas levam a sua vida grudados na sua própria padiola, sendo carregados para lá e para cá. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus é onipresente, e sabemos que o Espírito Santo está em nós. E se nós sabemos isso, se nós cremos nisso, nós devemos viver isso de forma verdadeira. Nós não fugimos da presença do Senhor. Nós devemos viver, como diz a expressão, coram Deo, diante de Deus. Nós devemos saber que nós estamos constantemente diante de Deus. Martin Lloyd Jones, ele diz que o cristão, ele seria muito diferente se ele de fato vivesse com aquilo que ele diz, que ele está 24 horas por dia, todo dia, diante de Deus. Não adianta você fingir que foi erguido aqui. Não adianta você fingir enrolar a sua cama aqui. É na sua casa que isso tem que ser feito. Vá para casa e viva uma nova vida. O Senhor nos enviou para casa para que todos possam nos ver andando longe da cama, obedecendo. Para que todos possam dizer o seguinte: o que houve? Veja, não é você dizer, sabe, eu não suporto aquelas coisas assim, eu era tão mentiroso, agora eu não minto mais. Isso já é mentira. Nossa, eu era tão orgulhoso, mas agora, graças a Deus, eu sou de uma humildade tremenda. É mentira. Eu era isso, eu era aquilo. Não é você. Não seja a tua boca que elogie, mas a dos outros. Agora, a boca dos outros, e os olhos dos outros, e os ouvidos dos outros, tem que ver uma pessoa diferente. O que houve, elas têm que dizer. O que houve? Essa pessoa vivia murmurando, vivia reclamando, vivia amaldiçoando. Essa pessoa jamais olhava na minha cara. Essa pessoa estava me devendo há tanto tempo, bateu na minha porta, me deu o que devia, e ainda disse, isso aqui é para cobrir o juro, e me perdoa. Mudança. Essa pessoa não dava para convidar para comer em casa, porque tinha que matar um porco para fazer uma janta para ele. Agora eu consigo convidá-lo, ele senta à minha mesa, come decentemente, que alegria.
Ele tem moderação na mesa. Esse sujeito vivia se arrastando bêbado. Hoje em dia, nós só vemos ele sóbrio. Não digo abstêmio, mas sóbrio. Que alegria. Jesus manda esse homem ir para a sua casa, porque agora ele pode e deve testemunhar. E assim, meus irmãos, voltemos para casa perdoados, andando e obedecendo o Senhor. E isso precisa ser visível. A nossa honestidade, a nossa pureza e o nosso domínio próprio não precisam ser ventilados pelos nossos lábios, mas precisam ser visíveis por aqueles que estão nos olhando e estão nos julgando. Precisa ser visível a nossa obediência se nós somos filhos, o nosso zelo e disciplina se nós somos pais, a nossa generosidade e honestidade se nós somos patrões, o nosso zelo pelo trabalho se nós somos funcionários, o nosso amor e a nossa fidelidade se nós somos cônjuges. Meu amigo, é em casa que nós somos o que nós realmente somos. Normalmente é em casa que nós tiramos. Antigamente tinha assim um armário nas entradas das casas para tirar o chapéu, tirar a bengala, tirava sobretudo. As pessoas andavam melhores vestidas e o calor era o mesmo. Hoje nós usamos só para tirar nossa máscara, e nós colocamos a máscara assim que nós entramos, deixamos ali. Em casa nós somos o que somos. Então é lá que nós precisamos viver em novidade de vida. É o lugar ideal para nós vivermos novidade de vida. Nós aprendemos que é indo que obedecemos. Indo, vá para sua casa. Indo, ide por todo mundo. Indo, sim, vamos por todo mundo. Vão para missões, mas não esqueçam de ir também para casa, para o trabalho. Todos nós somos missionários, onde quer que o Senhor tenha nos colocado. Jesus manda ir para a sua casa, pois agora Ele pode se alegrar. Nós podemos encontrar maior alegria, irmãos. O cristão que não tem alegria está com um defeito. Ah, mas você não sabe como é a minha vida. Você também não sabe como é a minha, e tudo bem. Mas você é cristão? Sou. Então você tem que ser alegre. É um mandamento bíblico. Nós poderíamos encontrar maior alegria, nós, pecadores, merecedores da condenação eterna, do desprezo eterno de Deus, malditos, inimigos de Deus, mas que ouvimos aquela voz maravilhosa dizendo aos nossos corações: não temas, coragem, tem bom ânimo, estão perdoados todos os teus pecados. Você não tinha como pagar, não havia como pagar, você ia ficar a eternidade inteira tentando pagar, mas quanto mais você pagava, mais dívida você tinha. Mas eu fui à cruz do Calvário, morri, ressuscitei por você, e todos os teus pecados foram perdoados, porque eu paguei por eles. Há alguma coisa que possa nos infundir tamanha alegria? Irmãos, bens materiais, talvez, realizações, talvez a sua família, prazeres físicos, dinheiro, saúde. Meu amigo, todas essas coisas passam, e muitas dessas coisas passam muito rápido, mas a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Coragem, bom ânimo. Não tenha medo, filho. Perdoados estão todos os teus pecados. Essa palavra não passa. Você pode perder tudo na sua vida, mas você não pode perder isso, porque é o Senhor que sustenta. E se você crê nisso, você não tem como dizer que é triste, mesmo com lágrimas nos olhos. Você pode dizer que foi salvo, mas enquanto não levantar-se, tomar o seu leito e andar para sua casa, os seus próprios atos são testemunha contra a palavra que você tem confessado. E vou dizer uma coisa: os seus atos têm falado mais alto.
Jesus não disse àquele homem: olha, você está curado, boa sorte. Não, Jesus deu ordens específicas que foram imediatamente obedecidas. E assim, tornaram-se um poderoso testemunho de que aquele homem recebeu o seu milagre, a sua salvação. Você diz que foi salvo? Então, meu amigo, levante-se de toda a devassidão, de todo o orgulho, tome o seu leito, deixando toda a rebeldia e comodidade para trás, e ande em novidade de vida. Essa prática torna a confissão que você faz convincente. Ah, eu sou cristão, é mesmo? Deixa eu te olhar uma meia hora. Essa, meus irmãos, é a salvação que o mundo precisa ver. Fala-se muito hoje. Fala-se muito e vê-se muito pouco. Existem muitas e muitas igrejas. Há muitos e muitos cultos. É oferecida muita cura, libertação e o diabo a quatro, mas aquilo que poderíamos chamar de aleijados gospel tem se multiplicado pelo mundo. Falsos crentes têm envergonhado e têm feito ser blasfemado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo. Pessoas que se dizem crentes, mas que não têm caráter, que não têm palavra, que são impuros, que são irreverentes, que são cobiçosos, que são abusadores de toda boa dádiva. Resumindo, que são idólatras. O mundo precisa de cristianismo, senhores. E os cristãos têm vivido de modo tão patético que hoje, quando nós vemos os ateus, quando nós vemos comunistas dizendo que a religião tem estragado o mundo, que o cristianismo é opressor, patriarcal, muitas vezes a igreja fica quieta porque tem que ficar quieta mesmo, porque não tem vivido cristianismo nenhum, tem vivido uma meia dúzia de regrinha de regimento interno, uma religiosidadezinha exterior. O mundo precisa de cristianismo, cristianismo verdadeiro. O mundo precisa de pessoas que eram paralíticas espirituais, mas que agora andam altivamente, perdoadas, proclamando o nome do Senhor e glorificando a Deus em todas as coisas que fazem. Jesus dá 3 ordens impossíveis a esse paralítico: levantar, tomar sua maca e ir para sua casa. Aquele que ordena o que é impossível ao homem, arrepender-se, chama todos ao arrependimento. Aquele que faz o que é impossível aos homens, salvá-los, dá a fé e pagou o preço pela redenção. Aquele que dá ordens impossíveis de serem cumpridas, milagrosamente dá a graça auxiliadora, curando. Aquele que salva da paralisia do corpo, pode salvar da paralisia da alma. Se curar um paralítico é um poderoso milagre. Salvar uma pessoa, trazer um morto espiritual à vida é um milagre muito mais notável. Portanto, se somos salvos, tenhamos coragem e bom ânimo. Ergamo-nos da morte, enrolemos nossas camas de pecados e de desculpas e vamos para as nossas casas alegres, testemunhando a nova vida que encontramos em Cristo Jesus. E que Deus Pai seja misericordioso conosco em Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, que aqueles que nunca haviam ouvido e haviam entendido essas coisas, que Teu Santo Espírito encontre, regenere, dê arrependimento, traga salvação, para a honra e glória do Teu santo nome. Regenera, Senhor.
aqueles crentes que estão cansados, que têm lutado contra o pecado, mas têm sido derrotados muitas vezes, têm se sentido enfraquecido, têm se sentido desamparado, abandonado, que eles possam ouvir a Tua voz, Senhor, dizendo: coragem, tem bom ânimo, mantenha-se em pé, enrole-se a sua cama e continue indo para casa. Aquele, Senhor, que tem brincado de cristianismo, aquele que não passa de um paralítico gospel, que possa compreender com quão sérias coisas está brincando, e que pela graça e misericórdia, pelo Teu amor, ele possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito e possa se erguer de uma vez, possa enrolar a sua cama e ir para a sua casa. Tem misericórdia de nós, Senhor, que não temos vivido, todos nós, não temos vivido em novidade de vida, não temos vivido de acordo com a vida que foi proposta para nós. Perdão, Senhor, porque temos achado os Teus mandamentos pesados, e a Tua palavra diz que não são pesados. São pesados a nossa natureza carnal, que milita contra o Espírito. Nos ajuda e nos fortalece a mortificarmos a nossa carne. Não permita, Senhor, que nós envergonhemos e desonremos o Teu santo nome. Não permita, Senhor, que alguém blasfeme por causa de nós. Nos ajuda a viver em alegria. Em alegria porque fomos retirados do pó e do lixo. Porque não necessitamos mais daquelas coisas que antes faziam parte da nossa vida ou eram necessárias. Alegria porque enquanto nós estamos indo para a nossa casa, nós sabemos que dia após dia estamos mais próximos da cidade celestial, do nosso último lar, onde estaremos contigo plenamente, totalmente restaurados, e onde Tu enxugará todas as nossas lágrimas. Que até lá, Senhor, quando as nossas lágrimas escorrerem, que elas possam encontrar lábios estendidos e dentes à mostra, que o nosso choro seja misturado com uma alegria, porque aquilo que foi feito por nós era impossível, aquilo que foi nos dado era imerecido, e aquilo que foi feito é imperdível. Nos ajuda, Senhor, a vivermos desta forma, que possamos examinar os nossos corações e nos arrepender. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.